início dessa nova jornada. Olha aí que bonitinha essa imagem que eu trouxe pra você, pra gente olhar e falar assim, oh, meu Deus, que bebezinho bonitinho. É um dos momentos mais incríveis do puerpério, que é esse primeiro contato da mãe com o bebê, né? E principalmente a consolidação da maternidade, que é o aleitamento materno. Agora a gente vai falar sobre um assunto polêmico, professora. Que assunto é esse, professora? ISTs. Eu falei pra vocês que a gente fala IST e não mais o que? DST, né? Então, o que são as ISTs? São infecções sexualmente transmissíveis. Bora analisar essa imagem aqui do lado. Olha só, de uma cidade, do pessoal, olha aí, indo na padaria, indo no supermercado, outros indo no posto, outros passeando por aí. E a frase, todo mundo pode ter uma IST, inclusive quem? Você. Ah, professora, pelo amor de Deus, o que é isso? Deus me livre. Eu com IST? Deus me livre, a professora tá ficando doida. Gente, IST é uma coisa que acontece. Assim, professora, mas eu conheço meu parceiro, eu conheço a minha namorada, eu conheço meu namorado. Não vem escrito na testa, eu tenho IST. Eu não tenho IST. Não vem. Então, todo mundo tá vulnerável, independente da orientação sexual, inclusive. Porque na década de 80, eu comentei isso com vocês na aula passada, teve o grande boom, né, do HIV. E até então, a falta de conhecimento levava a sociedade a crer que só quem transmitia, por exemplo, o HIV eram homossexuais. Vamos analisar essa imagem aqui. E hoje a gente tem uma visão completamente diferente de que qualquer pessoa pode ter uma IST. E pode ser heterossexual, pode ser um casal lésbico, pode ser um casal gay, pode ser uma pessoa que se relaciona tanto com homem quanto com mulher. Então a gente não tem mais um padrão, não existe mais essa questão de grupo de risco. As pessoas podem adquirir em qualquer momento da vida delas, tá? E a gente precisa derrubar muito esse preconceito, porque muitas vezes o preconceito, a falta de informação, acaba fazendo com que essa pessoa tenha vergonha de procurar ajuda. E aí ela fica usando remédios que ela acha, fica pesquisando no Dr. Google, que é a pior coisa que a pessoa pode fazer na vida, fica pesquisando no Dr. Google, e aí fica se automedicando, né? E muitas vezes até continuando a transmissão dessas doenças que podem ser doenças curáveis. Eu trouxe poucas ISTs, mas eu trouxe as mais recorrentes aqui no Brasil, tá? Como é que a gente vai prevenir, professora, IST? Como eu já falei para vocês, como é que previne? Preservativo, não tem jeito, tá? Então a gente tem opção feminina, masculina, com gosto de banana, com gosto de morango, com textura, com não sei o que brilha no escuro e não falta opção. Então, a única forma efetivamente eficaz na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis é o uso da camisinha. Ok, meus amores, a gente já falou sobre elas, então não vou me deter muito a esse assunto. Vamos logo abordar a primeira coisa. Eu mostrei para vocês na semana passada o teste rápido. Aí eu resolvi trazer aqui para poder mostrar para vocês. Hoje em dia a gente encontra lá na UBS teste rápido para HIV, sífilis, hepatite C e hepatite B, que são as consideradas hepatites virais. Esses testes rápidos, eles têm uma eficácia muito grande, eles são totalmente confiáveis, tanto que eles são fornecidos pelo Ministério da Saúde, ok? Olha só, o dispositivo do teste é esse negocinho aqui, eu trouxe hoje, mas eu resolvi colocar a imagem para ficar melhor para a gente enxergar. Da outra vez eu não consegui focar e aí vocês não conseguiram visualizar. Olha só, aqui tem a parte que vai aparecer o resultado, tá? E aqui é onde eu vou colocar as gotinhas de sangue. Aqui tem tipo um papel filtro aqui no meio e é onde eu faço a coleta e coloco. Eu mostrei para vocês o dispositivo para furar o dedo, né, que é aquele que instala. E eu mostrei para vocês também o dispositivo para coleta, que é aquela pipetinha.
vou fazer a coleta do sangue, vou colocar aqui e aí vai aparecer. É que nem teste de gravidez, já falei pra vocês, né? Apareceu um risquinho, deu negativo. Apareceu teu risquinho, você foi premiado. Então, olha só, aqui eu tenho um teste que não foi utilizado e aqui eu tenho um teste reagente, ou seja, apareceu os dois. Por quê? Eu tenho aqui do lado um Czinho. Esse C, ele significa controle. Professora, e se não aparecer nenhuma lista, significa que o teste é inválido. O teste, para ser válido, ele precisa obrigatoriamente aparecer uma listinha, que é a lista do controle, que é o controle de qualidade desse teste. Apareceu a segunda lista, deu reagente. É assim que funciona o teste para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Ok, meu anjo? Vamos seguindo? Como é que eu vou identificar uma infecção sexualmente transmissível, professora? Através de sinais e sintomas. Mas o que é sinal e sintoma, professora? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Sinal é o que a gente vê, sintoma é o que a gente escuta. Mais uma vez, repita junto com a titia. Sinal é o que a gente vê, sintoma é o que a gente escuta. Sinal é o que você enxerga. Sintoma é o que a pessoa relata ou o que a pessoa sente. Tá bom? Então, sinal é o que é visto e pode ser constatado pelo profissional de saúde. Como, por exemplo, ele consegue visualizar uma verruga, um corrimento ou um ferimento lá na região genital. Mas também pode ser um sintoma, que é o que a pessoa relata. Por exemplo, deu febre, eu senti febre, eu estou sentindo dor embaixo do ventre, que é o dor no pé da barriga. Ou então, eu estou sentindo dor durante as relações sexuais. É uma coisa que o profissional não consegue constatar. Ele só vai ouvir. Então, sinal e sintoma. Sinal eu... Fala aí na sua casa, vai. Sinal eu vejo. Sintoma eu escuto. Muito bem. Olha só. Vou falar mais uma vez, gente. Isso é uma coisa muito importante. Nós precisamos conhecer o nosso corpinho. Eu preciso observar o meu corpo. Porque como é que eu vou saber que tem alguma coisa errada se eu não conheço? De repente aparece alguma coisa e eu nem sei quando foi que apareceu. Por quê? Eu não examino o meu corpo. Então não é errado vocês se olharem no espelho, não é errado vocês tocarem no corpo de vocês, não é errado vocês pegarem lá e dar uma cheirada. Credo, professora, que coisa horrível. Gente, é sério. Como é que vocês precisam se cheirar? Como é que vocês querem cheirar os outros? Ai, professora, eu não tenho coragem de passar o dedo lá e cheirar. Mas outra coisa, menino, eu não vou nem falar. Então, vocês precisam conhecer o corpinho de vocês. Vocês precisam observar o corpo de vocês. Por quê? É onde vocês vivem, né? Então, como é que vocês vão... Lembra que eu falei que vocês ficam querendo ver nude do crush ou da crush? Quer receber nudes, quer ver o corpinho da crush ou então do crush, quer ver como é que ele é, mas não sabe como é que vocês são. Vocês têm que se cuidar primeiro, vocês têm que conhecer o corpo de vocês primeiro, para depois você pensar no momento que vocês vão conhecer o corpo do crush ou da crush, né? Como é um IST, professora? Meu Deus, professora, credo, eu tava comendo aqui, professora fica botando um negócio desse. É para vocês se situarem mesmo, é para vocês saberem como é que é. Olha só, uma IST, ela sempre vai se caracterizar por feridas, corrimentos e verrugas. Uma dessas três categorias vai entrar. Ninguém tem uma IST que não sente nada. Em algum momento, esse abençoado vai sentir alguma coisa, tá? Olha só, a estimativa anual de transmissões. A gente tem um alto índice de clamídia. Olha só a quantidade aqui. De gonorreia, olha a quantidade. 1.967.200. Já pensou o que é isso? Quase 2 milhões de pessoas contaminadas por ano por gonorreia. E vocês aí vacilando, né? Ah, professora, é porque a camisinha incomoda. Tu toma vergonha, menino, cria jeito. Olha só, 640.900 casos de sífilis. Atenção, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. Gente, sífilis e gonorreia ultimamente tem que se tornado
uma transmissão assim absurda, e isso é uma coisa no mundo inteiro. O pior de tudo é que ultimamente alguns profissionais de saúde têm encontrado sífilis e gonorreia resistente a antibióticos, ou seja, que não tem cura. Se está resistente a um antibiótico, como é que vai tratar? Então, minha filha, pense 2 vezes antes de abrir mão do preservativo, viu? Olha só, HPV, 685.400 casos por ano e herpes genital, 937.000. Eu não trouxe nem HIV aqui para falar para vocês, porque HIV a gente já tá mastigado de falar de HIV para vocês, tá? Então, vamos lá. Sífilis. Professora, o que é sífilis? Sífilis é uma IST, né, que é dividida em 3 fases. A primeira fase é normalmente imperceptível, tá? Ela manifesta assim depois de uns 10 dias do contato e pode levar até 6 semanas para poder manifestar. Aparece uma feridinha bem discreta, indolor, na região genital, tá? Quando eu falo região genital, é genital da frente e de trás, tá? Então, pode surgir em qualquer desses lugares. Apareceu, misteriosamente a ferida some, porque ela acabou de concluir o quê? Nível 1, minha filha. Tu vai esperar o quê? Ela vai evoluir para o estágio 2. É que nem a dança do creu, minha filha. Vai passando, vai ficando mais difícil. Olha só. Aí vem para a fase 2. A fase 2, gente, é essa fase aqui, a secundária, que é essa da imagem que eu coloquei para vocês. Aparecem as bolhas e manchas na palma das mãos e também na palma dos pés, tá? Mas, dependendo de como é que está a situação dessa pessoa, se for uma pessoa imunocomprometida, tiver alguma doença ali relacionada à imunidade, essas manchas elas podem se estender por todo o corpo. Elas não ficam restritas somente a essa área. E essa fase ela leva até 6 meses para poder aparecer. Passou essa fase, gente, vai para o terceiro nível. Olha só, como eu falei para vocês que era que nem a dança do creu, vai ficando mais difícil. Vai para o terceiro nível. O que acontece, gente? Passa até 20 anos para poder aparecer de novo. Ah, professora, então a pessoa pensa que está curada. Pensa. Principalmente homem, porque homem é bicho negligente. Aparece negócio no homem, ele fica pelejando assim, esperando melhorar, né? Porque ele acha que ele é o super-homem e não vai acontecer nada e que uma hora aquilo lá vai desaparecer. Aí não desaparece. No caso da sífilis, vai recolher, né? Mas aí a doença vai estar lá. E aí durante esse tempo, ele pode levar até 20 anos para poder manifestar a sífilis terciária, que é quando essa doença ela evolui para um nível neurológico. Essa pessoa, ela pode, muitas vezes a gente vê, a pessoa pode ficar louca, tá? Então, a sífilis terciária, ela tem essa complicação neurológica que a pessoa pode ficar doida, né? Então, detalhe, esqueci de falar, durante esse tempo ela fica transmitindo para as outras pessoas, tá? Como é que é feito o tratamento da sífilis, professora? Com antibiótico. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que antibiótico, gente? A injeção que menos dói, a injeção menos dolorosa da vida de vocês. Qual? Benzetacil. Mais conhecida como penicilina benzatina. E aí, dependendo da fase, se for sífilis primária, que é da feridinha discreta, vai tomar o quê? Uma dose única, né? De 2.400.000 unidades, que é, em vez de ser miligrama, gente, a penicilina, ela é classificada em unidades. Medicamentos normais são classificados em miligramas e a penicilina em unidades, tá bom? Sífilis primária, sífilis secundária, são 2 doses, né? Uma vez por semana. Então, toma uma dose agora de benzetacil e toma outra na semana que vem. Já na sífilis terciária, são 3 doses. Uma a cada semana. Só que assim, não é um padrão. Quem define isso é o médico, ou é o médico que vai verificar como é que está essa situação, se tem necessidade de um atendimento mais rigoroso, se precisa aumentar a quantidade de dose. Então, quem vai decidir isso é o médico, tá bom? Próxima IST, herpes. Professora, herpes. Gente, primeiro de tudo, herpes é considerada uma IST, mas ela é a mais difundida no mundo inteiro, né?
cerca de 90% das pessoas têm anticorpos para herpes. Só que a herpes ela só se manifesta quando a pessoa está com baixa resistência. Então, se aparecer, por exemplo, não entre em desespero não, porque não é o fim do mundo. Herpes tem cura? Não, professora, não tem cura, ela tem controle. Esse controle ele é feito como? Através do uso dos antirretrovirais e também pela manutenção e o equilíbrio do sistema imunológico, né? Porque a herpes ela só vai se manifestar quando a pessoa tem uma queda ali. E não é o fim do mundo. Deixa eu falar pra vocês, herpes não é o fim do mundo, tá? Porque, como eu disse, 90% das pessoas têm e nem sabem que tem. E muita gente vai passar a vida toda e não vai nem saber que tem. Tem 2 tipos de herpes, tá? A labial, né, que é a tipo 1, e a genital, que é a tipo 2. Todas elas têm o mesmo padrão. A labial, ela sempre vai aparecer, gente, nessa borda da boca. Pode ser toda a borda da boca, tá? Sempre aqui nessa região onde eu tô passando o mouse aqui para vocês verem, tá bom? Sempre nessa região. Como é que surge, gente? Depois de um período de estresse, por exemplo, ou então a pessoa pegou muito sol, e aí aparece começa a arder o local, começa com prurido, que a gente chama termotécnico, que a gente chama muito chique. Começa o prurido e a ardência no local. Logo depois desse prurido, aparecem essas vesículas, essas bolhas que tem um tom perolado. Sempre aparece 1, 2, sempre um grupo, parecendo sempre um cachinho de uva. Gente, o que contamina da herpes, ou do herpes, é o conteúdo dessas vesículas. O que tem nessas vesículas é que pode gerar o contágio. Esse líquido que tem dentro dessas vesículas, ele é altamente contagioso. Então, romper a bolha e aí esse líquido derramar para cá, vai aumentar. Então, tem que ter muito cuidado no manuseio dessas bolhas e principalmente nunca estourar e ter contato, e ter cuidado com roupa, ter cuidado com toalha, porque pegou, vai aparecer em outro lugar. Vocês vão se reinocular, tá bom? Essas bolhas, elas têm o padrão de aparecer sempre no mesmo local. Por exemplo, no caso dessa imagem aqui, olha só, tá localizado aqui. Ela teve essa crise de herpes aqui, essa pessoa. E aí, num próximo episódio, vai aparecer exatamente no mesmo local. E quando essas bolhas, elas estouram, elas fazem essas lesões com crosta, tá? Ou então fica uma lesão ulcerada e desaparece sem deixar nenhum tipo de cicatriz, tá? Então elas aparecem e somem do nada quando a pessoa tem uma recuperação. Como é que é feito o tratamento, professora? Inicialmente, isso também vale para a região genital, tá? Ela tem o mesmo padrão. Primeiro a ardência e o prurido, que é a coceira. Depois o surgimento das bolhas. As bolhas rompem e fazem cavidades ulceradas. Em seguida das cavidades ulceradas, fica a feridinha desaparece. Aí no máximo 15 dias, 20 dias. Dependendo muito da resposta imunológica de cada organismo, tá bom? Inicialmente é feito o controle com a pomadinha aqui, pomadinha de aciclovir. Tem outros antirretrovirais também que funcionam. Ou então é utilizado quando é uma coisa mais recorrente, a pessoa está tendo muito episódio, é recomendado a utilização do aciclovir comprimido, tá? Próximo IST, gonorreia e clamídia. Olha só, a gonorreia e clamídia, ela é mais conhecida como pingadeira, tem um monte de nomenclatura para ela. Por que são 2 infecções sexualmente transmissíveis diferentes, mas só que elas são amigas de fezes e camaradas, só andam junto. Eu tenho uma professora que uma vez ela foi explicar sobre gonorreia e clamídia pra gente, ela falou que uma coisa ruim nunca anda sozinha, ela sempre anda acompanhada de outra. Então, por isso que sempre elas estão juntas, então a gente acaba estudando elas juntas também. Elas causam uma infecção e essa infecção ela faz com que tenha esse corrimento purulento aí, tá? A gonorreia, ela é ocasionada por esse agente etiológico aqui, essa bactéria chamada Neisseria gonorrhoeae, tá? Ela causa uretrite, cervicite, gonorreia anorretal, gonorreia faríngea,
gonorreia ocular, artrite gonocócica e DIP. A gente já falou de DIP. DIP é o quê? Doença inflamatória pélvica. E se não for tratada, ela pode evoluir inclusive para uma esterilidade, tá? Vamos falar um pouquinho de cervicite? A cervicite, tudo que termina com it, meu povo, tudo que termina com it é inflamação. Cervicite de cervice, o que é a cervice? É o colo uterino, né? Então, na maioria das vezes, a cervicite ela é assintomática. Ou então ela vem se apresentando com sintomas específicos, como a disúria. Professor, o que é disúria? Termo técnico, hein, meu anjão? Disúria é dor ao urinar. Anota aí no seu caderninho. Dispareunia também é um outro sintoma da cervicite. Professora, o que é dispareunia, professora? É dor durante as relações sexuais. Termo técnico, viu? Vamos anotar pra gente ficar inteligente com esse negócio de termo técnico. Quando vierem falar em termo técnico, vocês já sabem a tradução todinha, tá? Sangramento após relação sexual e corrimento. Então, essa é uma característica muito particular da gonorreia. Como é que é feito o tratamento? É feito com ceftriaxona ou eu não consigo falar esse nome, meu Deus. Esse nome aqui que vocês estão lendo, cefixima. Quase que não sai. Jesus é mais. Cefixina. E, ao mesmo tempo, por exemplo, o paciente ele foi diagnosticado com gonorreia. Fizeram lá a coleta, né? E aí identificou a gonorreia. Vamos tratar clamídia também. Então, ao mesmo tempo que ele vai estar tomando essas medicações aqui, ele vai tomar também a azitromicina, que pode ser dose única, ou a doxiciclina, né? De 12 em 12 horas por 7 dias. Eu trouxe essa tabela para facilitar para a gente falar mais um pouquinho sobre essa questão de corrimento vaginal, de úlcera e desconforto pélvico. Olha só, corrimento vaginal. Começou. O que a pessoa está sentindo? Corrimento. Vamos investigar. Está aparecendo corrimento vaginal. Está tendo coceira. Dor ao urinar. Dor durante a relação sexual e odor fétido. Está apresentando edema de vulva. A vulva está inchada, né? Está apresentando hiperemia. O que é hiperemia, professora? É vermelhidão. Hiperemia é termo técnico para vermelhidão. O que pode ser? Pode ser uma vulvovaginite infecciosa por tricomoníase, que é um protozoário que é tratado com sequinidazol, tá? Ou uma vaginose bacteriana, ou uma gonorreia, ou uma clamídia. Então, basicamente é isso. A gente precisa investigar. Sempre que tiver corrimento, dor ao urinar, dor durante a relação sexual, odor fétido, não é para ter odor fétido. Primeiro, gente, porque eu tenho que falar para vocês. Região íntima feminina tem um odor específico. Não adianta, não sei o que, usa sabonete de morango, usa sabonete de tutti-frutti, de ervas silvestres. Gente, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Pepeca tem cheiro de pepeca, pelo amor de Deus. Você fica com o negócio de colocar não sei o que lá de morango, não sei o que. Vocês vão alterar o pH, vocês vão ter inflamação, vocês vão ter corrimento, vocês vão ter fungo. Então, qual que é, professora, o sabonete mais adequado para fazer higiene íntima feminina? Sabonete neutro. Sabe melhor? Sabonete granado neutro, aquele amarelinho. Acho que custa uns 12, 13 reais. É o mesmo que a gente dá banho em bebê. Gente, não tem um sabonete íntimo melhor do que aquele. Ah, professora, mas eu quero fazer uma coisa diferenciada pro meu esposo. Ok, meu anjo, pode usar. Esse negócio de morango, tutti-frutti, erva silvestre, orquídea do campo, não sei, vocês que sabem, tá? Eu tô só dando orientação, vocês fazem o que vocês quiserem. Então, úlcera genital. Úlcera genital acompanhada de aumento do linfonodo. O que é isso? Íngua. Eu vou abrir possibilidade para sífilis, cancro mole, que vocês precisam pesquisar sobre isso também, herpes e donovanose. Eu sou horrível para falar esse nome. Eu só quero falar dovanose. Eu não consigo falar donovanose. É uma coisa muito triste que acontece na minha vida. Outro sinal que a gente precisa ficar atento: dor pélvica
na mulher, dor embaixo do ventre ou dor no pé da barriga, né? Dor e desconforto ou dor e desconforto durante relações sexuais. Apresenta corrimento cervical, dor a palpação do abdominal, aperta aqui nessa região do abdômen, região de baixo ventre, está sentindo dor e está apresentando febre, a gente vai abrir a possibilidade de ser a gonorreia ou a clamídia, ok? HIV, gente, HIV, vocês estão mastigados, vocês estão cansados, deteriorados de tanto falar, mas é importante a gente falar. Peraí que eu baguncei meu cabelo, oh meu Deus, a gente fica querendo ser chique e não dá certo, é triste, viu? Todo dia uma derrota diferente, Senhor, ainda passando vergonha com os alunos. Olha só, gente, o que é o HIV? É a doença, o vírus da imunodeficiência humana. Primeiro de tudo, meu anjo, meu anjão, a gente precisa diferenciar uma pessoa soropositiva de uma pessoa aidética. É a mesma coisa, professora? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não tá entendendo nada, levanta a mão. Quer dizer, levanta a mão pro céu e fala: Senhor, misericórdia, me ajuda, Deus, né? Olha só, gente, existe uma coisa muito diferente entre uma pessoa com HIV e uma pessoa com AIDS. A AIDS, como a gente sabe, o HIV, ele é uma doença que deixa a pessoa mais predisposta ao adoecimento. Ou seja, pode vir uma gripe, evoluir para pneumonia, essa pessoa ir a óbito. Pode abrir porta para, por exemplo, um câncer, porque ela deixa a imunidade do corpo mais vulnerável. Ok? O que acontece, gente? Já a AIDS... Gente, o que foi que eu falei? Eu me perdi aqui. Eu fui olhar para ele e eu me desconcentrei. Recapitulando, o HIV é o vírus que deixa a imunidade mais vulnerável. Ok? Ele impede, ele adoece as células do nosso corpo, as células de defesa, e facilita com que outras doenças tenham oportunidade. Quando eu sou infectada com essas outras doenças, que eu fico acamada, que eu começo a perder peso, aí eu classifico como AIDS. Porque AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome, toda vez que a gente ouve falar disso, gente, daqui pro final da aula eu arranco meu nariz, juro por Deus. Toda vez que a gente ouve falar de síndrome, automaticamente eu vou saber que é um combo de doenças. Síndrome nunca vai ser uma doença sozinha. Então existem pessoas soropositivas que vivem extremamente bem, que aparentam ser pessoas saudáveis, e uma pessoa que é aidética. A pessoa que está aidética, uma pessoa com AIDS, é uma pessoa que está acamada, careca, perdeu muito peso. Então existem essas duas diferenças, tá? Como é que a gente previne HIV, gente? Como? Isso mesmo, usando preservativo, descartando materiais perfurocortantes no local adequado, tendo cuidado lá dos profissionais, acreditando no cuidado dos profissionais durante a transfusão de sangue. Gente, vocês sabiam que alicate de manicure que não foi esterilizado direito passa também? Passa. Então, o certo é você ter a sua instrumentação lá para poder fazer a sua unha. Então, você vai na manicure e você leva o seu alicate, o seu palito, então é tudo seu, né? Você vai utilizar somente a mão de obra, porque às vezes o profissional, por um descuido ou então por algum infortúnio, o material não foi esterilizado de forma adequada. E aí lá vai tu te contaminar e não vai nem saber de onde que foi. A gente precisa falar sobre uma coisa chamada janela imunológica, que deixa eu colocar a cara para ficar aqui olhando para vocês. Existe uma coisa chamada janela imunológica. O que é isso, professora? Janela imunológica é o período que leva entre o momento que vocês se contaminam até o momento em que essa doença é diagnosticável. Por exemplo, o HIV ele pode levar até 6 meses para ser diagnosticado, mas a partir de 90 dias ali ele não consegue mais se esconder. Mas o prazo certo mesmo é de 6 meses. Então, por exemplo, se a pessoa teve contato com teve uma relação sexual desprotegida, por exemplo,
E aí no outro dia ela vai lá no posto falar, enfermeira, ou então doutor, eu quero fazer um teste rápido para HIV porque ontem à noite eu tive uma relação desprotegida com uma pessoa que eu não tinha conhecimento e eu não sei como é que é a vida da pessoa. Vai dar negativo. Não vai dar positivo se tu tiver te contaminado naquele momento, porque o teu organismo ele vai levar esse período aí de 6 meses para que consiga registrar, né, lá no teu organismo e consiga ser detectável. O que a gente pode fazer? Tem uma coisa chamada PEP, que é a profilaxia pós-exposição, que quando a pessoa, por exemplo, a gente profissional, se contamina com algum material perfuro-cortante que já foi utilizado, por exemplo, fez um injetável e aí foi depositar e aí sem querer tu se furou com o injetável que tu já utilizou. Aí tem a PEP, que é uma série de medicamentos que vai inibir, né, e não vai deixar que, se por exemplo for um paciente contaminado por HIV, esse vírus ele não prolifere no teu organismo, porque tu fez a profilaxia pós-exposição. Ou então tu teve relação sexual desprotegida, é o que acontece, por exemplo, em caso da pessoa que teve uma relação sexual desprotegida ou por consentimento, ou então foi vítima de violência sexual. É feito também a PEP, nesse período de até 72 horas, né? Porque é o período que o organismo ele leva para conhecer o que está acontecendo lá. É feito essa medicação durante 28 dias, essa pessoa fica tendo acompanhamento durante 3 meses. E aí no sexto mês ela faz o retorno, se tiver tudo bem ela tem alta do tratamento. Então, a gente precisa ter cuidado também, porque não é só utilizando preservativo que a gente vai se prevenir. A gente precisa ter cuidado também no nosso ambiente de trabalho, tá? Precisa ter cuidado com objetos perfuro-cortantes que outras pessoas possam utilizar, tá bom? HPV. Ah, sim, gente, HIV tem cura? Ainda não. Tem os estudos aí que indicou cura dos pacientes que foi feito tratamento com células-tronco, né? Mas a gente não tem uma resposta ainda definitiva com relação a isso. Por enquanto, o HIV, ele é feito tratamento com antirretrovirais de uso contínuo, e aí essa pessoa consegue ter uma vida tranquila, uma vida normal. Às vezes a carga viral ela reduz tanto que ela não é nem detectada num teste rápido, né? Mas isso não significa que ela está curada, significa que ela reduziu e ela não transmite mais. Mas nem por isso a pessoa vai deixar de usar camisinha, tá bom? HPV, gente, o que é HPV? O HPV é uma doença sexualmente transmissível também, uma infecção sexualmente transmissível que causa, olha só, verrugas e feridinhas, mas no geral se apresenta como verruga. Por quê? Ele desestrutura uma parte da pele e aí ele causa essa formação de verrugas. Ele pode ser transmitido por sexo oral, sexo vaginal e também sexo anal, tá? Então não tem uma forma, muita gente vem falando, né? Roda de conversa a gente sempre acaba escutando muita coisa. Falar, não sei o que, porque sexo oral não transmite doença. Transmite. Todo tipo de doença, ela também, quando fala assim, doença sexualmente transmissível, não é somente por via vaginal ou por via anal, gente, tá? Sexo oral, ele transmite doenças, sim. Então é preciso utilizar o preservativo também nessas práticas, tá bom? Como é que é feito, gente, o controle hoje do HPV no Brasil? É feito através da vacinação, tá? Olha só, as meninas até 14 anos tomam aí as 2 doses no intervalo de 0 e 6 meses para poder prevenir, tá? E a gente precisa pontuar isso aqui também. A vacina, ela cobre sobre os tipos que normalmente causam câncer do colo uterino. O câncer do colo uterino, ele tem vários fatores, mas todos os casos, eles têm uma coisa em comum, que é o HPV. O HPV, ele pode se instalar na parede, né, do colo, ele entra e aí ele se aloja na célula e ele faz com que essa célula comece a se replicar de uma forma defeituosa. E é por isso que a gente tem uma mudança na estrutura desse tecido lá do colo uterino.
Olha só, as células aqui tudo organizadas, olha só esse exemplo. Aí vem uma aqui. O vírus, né, o vírus do papiloma humano, que é o HPV, ele entra na pele lá do colo e olha só, ele entra através de uma microlesão e começa a transformar uma célula. E essa célula, ela começa a se multiplicar. E aí, olha só, aqui é 2, aqui já é 1, 2, 3, 5. E daqui a pouco, olha só como é que fica. Muda completamente a estrutura. Não é o câncer de colo uterino, já pegando esse viés, não é uma coisa que surge do dia para a noite. É uma coisa que leva tempo, é uma doença que leva tempo. Normalmente mais de 10 anos. Olha só onde é que fica o colo do útero aqui, só pra gente se situar, tá? Isso aqui é um colo normal, isso aqui é um colo inflamado. No caso do câncer, olha só, ele começa só nessa região e se esse câncer ele não for diagnosticado e tratado, ele pode evoluir, comprometendo todo o tecido adjacente, muitas vezes fazendo até uma metástase, que é quando o câncer ele cai, essa célula cancerígena ela cai na corrente sanguínea e é levada pela corrente sanguínea e se aloja em outro lugar e começa a desenvolver um câncer lá, tá bom? Olha só a evolução aqui. Nesse estágio, olha só, nesse estágio aqui ele pode ser revertido para o estágio normal. Mas a partir do momento que começa a ser uma lesão mais precursora, uma lesão mais profunda, ela evolui a ponto de virar o quê? Um câncer do colo uterino, tá? O câncer de colo uterino, gente, ele é o câncer mais prevenível que a gente tem e é prevenido através de quê, gente? O exame PCCU preventivo, como é que vocês chamam? Então, através desse exame, o exame ele faz a coleta dessas células daqui do colo uterino. Gente, o colo uterino ele tem esse buraquinho aqui que faz a comunicação do canal vaginal com o interior do útero, tá? Então, faz a coleta das células daqui dessa parte externa e também da parte interna, e a partir dessa coleta é feito um estudo microscópico para saber como é que está a estruturação dessas células por lá, tá bom? O que a gente utiliza aí, gente, na coleta do PCCU? A gente utiliza essa escova endocervical. Essa escova endocervical ela vai ser utilizada para fazer a coleta daqui do ósteo, tá? Que é esse buraquinho que tem aqui, ele vai coletar as células de dentro. E a espátula de Aire, que é essa espátula de madeira que tem esse formato. Desse lado aqui a gente segura e desse outro lado aqui ele vai fazer a coleta dessa parte externa daqui para poder ver o estudo dessas células que estão lá no colo uterino dessa mulher, tá? O frasco fixador, a lâmina de vidro onde vai ser depositado toda vez que eu tirar a amostra, eu deposito aqui na lâmina fosca. Desse lado daqui a gente vai identificar a lâmina com as iniciais dessa mulher, o número do documento dela e a idade dela. Aqui faz a distribuição das células, bota o fixador e depois armazena ela lá. A abertura é feita com esse objeto aqui chamado de espéculo. O espéculo ele me possibilita a abertura e afastamento das paredes do canal vaginal para que eu consiga visualizar o útero. O colo do útero, na verdade. Olha só como é feito, olha. Faz um giro de 360 graus, eu vou mostrar um vídeo para vocês agorinha. E aí faz o giro desses 360 graus aqui e faz o depósito lá. Na lâmina para poder ser examinado. Coloca o fixador e coloca lá dentro do frasco e manda para o laboratório para análise. Olha só. Deixa eu mostrar esse vídeo aqui para vocês. Eu vou dar play e vou explicar para vocês. Oh, Jesus, agora o vídeo não quer rodar. Ah, vai rodar. Olha só. O espéculo, tá? Esse aqui é o espéculo. Coloca ele, gira, aí vai abrir, olha lá, para poder conseguir visualizar o colo lá dentro, tá vendo? Olha aqui o colo. Esse aqui é o colo uterino.
vai vir com, qual é o nome desse negócio aí que eu falei pra vocês? Espátula de aire, olha lá. E eu vou encostar a espátula e fazer um giro de 360 graus, coletando célula de toda a superfície do colo uterino. Fiz essa coleta, pego a lâmina, disponho essas células na lâmina identificada já, tá? Vou pegar o próximo instrumento, que é a escovinha endocervical, para fazer a coleta da parte da endocervice. Olha lá, fez o giro de 360 graus, tirou, pega a lâmina mais uma vez, dispõe o que você coletou lá na lâmina, pega o fixador para essas células ficarem bonitinhas lá na lâmina e ir para o laboratório sem problema nenhum. Lâmina identificada, pode mandar para o laboratório. Coloca lá dentro do recipiente certinho, bonitinho, pode mandar para o laboratório. Professora, mas esse exame ele dói. A minha colega disse que dói, professora. Gente, o exame em si, ele não é doloroso, tá? Por exemplo, ele só vai te causar dor se você já tá com problema ali. Não adianta. Por exemplo, quando a gente machuca o dedão, vocês tiraram a ponta de cutícula, o dedão inflamou. E aí vocês estão andando, toda hora que vocês tocarem nesse dedo, não vai estar doendo? Vai estar doendo por quê? Porque está inflamado. Se vocês forem fazer a coleta, vocês sentirem dor, é porque tem alguma inflamação lá, né? Então não é porque o exame em si vai doer. É um exame necessário, as mulheres precisam fazer. Tem mulher que passa de 5, 10 anos, tem mulher de 40, 50 anos que nunca fez. Tem mulher que não sabe nem o que é isso. Então a gente precisa incentivar as nossas mulheres, inclusive você, que é estudante, profissional da saúde, precisa cuidar de fazer, tá? Porque não é porque é casa de ferreiro espeto de pau, não. Vocês têm que fazer sim, tá? Câncer de mama, vamos fazer uma abordagem rapidola, né?